Oi, pessoal, tudo bem? Esse é Simone Moldes, especial aí com os parceiros. E eu falei pra vocês que eu ia trazer a demonstração desse molde lindo, né? Que eu fiz ali as lembrancinhas do tema de formatura da minha filha, fiz aqueles portas-crachás, sobre o detalhe do porta-crachá, tá? Que é aquele rollerzinho, o jeitinho de fazer, toda aquela parte do porta-crachá, eu já ensinei na aulinha que foi manual na semana passada. Então, vou deixar o link pra vocês aí na descrição e também aí no final do vídeo. Hoje, nesse aqui da demonstração de molde, né, eu vou fazer um outro modelo de lembrancinha com vocês, que é um porta-cartão, pode ser um porta-celular, pode ser um porta-guardanapo, o que você quiser. Então, a gente vai usar aqui as massinhas da Inkway, vou usar as colinhas da Tech Bond, que eu sempre tô usando, a cola branca, a cola instantânea número 3, e os cortadores da Blue Star. Eu gosto muito desse de moldura para fazer a base, né, dos porta-retratos, porta-recado, enfim. Eu gosto muito dessa moldurinha, mas pode ser a que você tiver. E o molde é esse aqui da minha coleção, que é o Kit Saúde. Ele é um molde já que tá no site da Simone há muito tempo, desde 2018. E eu voltei a usar ele agora, né? Então, assim, eu quase todo ano uso para fazer lembrancinhas nesse tema de saúde, né? De campanhas, do Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, enfim, várias campanhas que tem, dá para fazer com esse molde. E não só esse molde, né, gente? Vocês podem usar outros moldes também, inclusive na coleção da Selminha tem vários de profissões para adaptar e fazer do mesmo jeitinho que eu vou fazer aqui. Então, eu adiantei com as ferramentas da Blue Star, eu já cortei com a régua de 6 milímetros aqui a base no cortador maior e duas menores com um que é anterior a esse, tá? Ó, então, aqui, esse é o grande, esse é um menorzinho, que eu cortei mais ou menos assim com a tesoura pra gente encaixar aqui, onde vai ficar os cartõezinhos ou o celular, o que você quiser. Vai depender aí do que você for usar, a distância que você vai colar. Tem que deixar secar bem, pelo menos aí de um dia pro outro. Se a sua massa é em QA e tiver calor, seca rápido, né? Mas se não, deixa secando mais ou menos aí uns 2, 3 dias, fica bem durinho. E depois você cola unindo com os arames, tá bom? Então, vou pegar aqui o arame pra gente já deixar essa base fixa, pronta, em pezinha. E aí, a gente vai pra demonstração do nosso molde. Eu uso o arame galvanizado número 18, mas você pode usar o 16 também. Como a régua, a gente nivelou essa massa no nível de 6, ele cabe aqui o 18. Se for o 16, é um pouquinho mais grossinho, né? Então, é legal vocês usarem aí a régua de 10, por exemplo, para fazer bem firme mesmo essa base. A minha base ainda tá um pouco mole, ainda tá um pouco úmida para gravar esse vídeo. E aí, eu consigo colocar esse arame, tá? Você pode colocar esse arame na hora que você fizer, sem problema nenhum, ou deixa ficar firminho para depois colocar. Olha essa dica aqui. Eu sempre coloco um pouquinho de cola dentro do arame para ele não ficar solto assim, ó, para ele não ficar escorregando, tá bom? Então, eu coloco um pinguinho de cola entre o arame e encaixo. Para quê? Para quando a gente for colocar ali, ele não entrar lá para dentro, né, e não encaixar. Então, eu faço assim para ele ficar bem preso, bem fixo, tá? E aí, como a minha massa tá úmida, eu vou usar a instantânea número 3, bem pouquinho mesmo, só para fazer essa junção, mas pode ser a cola branca, sem problema nenhum. E se já tiver muito seco, você pode molhar o local bastante, coloca cola branca, né, para fazer a junção e segura lá um pouquinho para fixar, tá, gente? Porque a cola branca ela demora um pouquinho mais. Mas olha, ela no meio termo, nem úmida demais e nem seca demais, você consegue montar sem que venha envergar, tá bom? Eu já ensinei, inclusive, essa mesma base, né? Para porta celular, porta crachá, aqui no canal, em tema de Dia dos Pais, por exemplo, a gente fez aquele porta carteira, né? Então, aqui no canal, quem me acompanha já tá ligado que eu sempre ensino algumas coisas nesse sentido, que são bem fácil e venda mesmo, né? Então, depois dá uma olhadinha na playlist de face e venda, na playlist de moldes, na playlist sem moldes. Passei aí pelo canal, aproveita, assiste uns vídeos e se inscreve. Ó, então, eu tô colocando a cola. E aí, a gente vai encaixar. Toma cuidado para não passar demais, tá? Para não vazar a cola e também não deixar o arame muito grande,
Porque a massa de biscuit encolhe e se ela encolher demais e o arame passar dessa massa, ele vai aparecer, tá bom? Então, ó, eu dou aqui a distância que eu quero. Eu vou fazer como um porta-cartão, mas você pode, como eu falei, fazer porta-celular. No caso do celular, você tem que deixar isso aqui muito firme, né? Principalmente essa parte de trás, mais grossa e toda estruturada de arame, tá bom, gente? Aí você passa mais do que 2 arames, passa arame assim na base todinha atrás, que é pra sustentar o peso do celular quando secar. Ó, então eu fiz isso aqui, deixei o espacinho e vou deixar secando. E a gente vai tirar aqui alguns itens desse molde, só pra tirar as dúvidas mesmo de como faz os apliques, porque eu nunca tinha feito demonstração desse molde, gente. Por incrível que pareça, eu tinha esquecido de fazer. Tem muito molde da minha coleção que eu ainda não fiz demonstração, mas eu aos poucos vou trazendo. Mas assim, gente, tem muita demonstração já no canal, tá? Então, depois dá uma olhadinha aí, que com certeza, pesquisando pelo nome ou pelo código, você vai achar algo que você goste, que você queira. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. O meu molde é bem antigo, como eu falei, então eu já usei muito, ele já tá bem gasto, mas eu continuo usando, ele é muito maravilhoso, né? A qualidade da Simone é perfeita. E aqui é o segredinho, ó. Pra fazer sobreposição de cores no molde, quando você quer colocar uma cor de baixo e outra em cima, sempre começa pela cavidade mais funda. E uma coisa que você tem que prestar atenção é não extravasar essa massa aqui pra cima. Por quê? Você ainda vai colocar a massinha vermelha por cima aqui. Se você colocar demais no branco, ele vai vazar e vai, né, borrar tudo. Então, coloca bem pouquinha. Vai sentindo com o dedo, sem a unha, né? Claro, pra não maltratar aí o seu molde. Vai percebendo se tem muita massa branca nessa cavidade. Se tiver, vai tirando e deixa ele um pouquinho mais abaixo da altura da cavidade, entenderam? E aí, eu venho aqui com a massinha vermelha, com cuidado, ó, do centro para as bordas, preenchendo. Eu já tenho costume, então eu já sempre pego ali a quantidade praticamente certa e já encaixo, tá vendo, ó? E aí, você pode passar o rolinho também de leve, se você quiser deixar tudo retinho. Mas aqui já saiu perfeito, ó. Olha que lindo, gente. E aí, aqui eu notei que eu vazei um pouquinho, eu também dou uma ajeitadinha. Sem erro. Super prático, né? E aí, depois que seca, você pode aplicar com um porta-crachá, um imã, um chaveiro, o que você quiser. Como eu disse, esse molde é muito versátil, dá pra usar ele de diversas maneiras, de várias opções. E aí, eu vou tirar aqui rapidinho os demais pra vocês verem, vou dar uma aceleradinha, e aí a gente volta pra montagem. Pra esse aqui eu vou marcar os comprimidos também, ó. Eu acho que fica bem lindinho fazer esse detalhe. Mas é opcional, né? E aí, esse eu vou fazer um chaveirinho. O que eu faço nos chaveiros? Eu corto aqui, ó, esse espacinho onde eu vou encaixar a argolinha depois, com um canudinho. Pode ser um cotonete, você corta a haste e faz esse furinho e deixa lá secando, tá? O chaveiro, para não enferrujar, é deixar secar super bem, para depois você colocar a argola de metal, se for de metal, e não abafar em saquinho plástico. Entrega pro cliente sem estar abafado, tá, gente? Então, tem que explicar pro cliente que chaveiro de biscuit não pode abafar. O máximo que dá para usar
é um saquinho de organza, né, pra poder colocar a lembrancinha, e aí você vê com o cliente, combina com ele. Aqui, ó, eu vou passar um pozinho da Ceramania que se chama Safira Camaleão. Pode ser cinza também, da linha brilhante, se você tiver, pra dar aquele efeito da cartela mesmo de comprimido, né, que é brilhosinha. Então, fica bem bacana, ó. Deixa eu mostrar mais pertinho aqui pra vocês. E aí, fica bem legal. Deixa secando esses apliques, tá bom? Pra depois a gente colar. Ó, esse aqui é o Safira Camaleão, também tem na loja da Simone Moldes. Vamos continuar tirando mais alguns detalhezinhos aqui e aí a gente vai no final pra montagem do porta-crachá? Não, porta-cartão, ou celular, ou porta-guardanapo, o que você quiser. Aqui também não tem segredo, é a partezinha do estetoscópio, eu coloco ali a parte de cima um pouquinho de massa, depois na parte aqui da alça, né? E aí, de cinza, eu coloco o detalhezinho ali, pra simular aquela partezinha que escuta ali os batimentos, né? Então, também não tem segredo, já sai tudo certinho do molde. Tem até um coraçãozinho aí no molde também que você já pode usar e colocar nesse detalhe. Só toma cuidado na hora de tirar, tá? Pra não puxar demais. A massa tem que estar firme. Ele tem o cabo bem compridinho, que é justamente pra você dar um movimento, deixar no formato que você quer. Eu geralmente deixo secando um pouco assim, pra depois colocar na blusinha, tá? Então, aqui eu vou montar logo direto, mas o ideal é que você deixe secando a blusa e o estetoscópio separado, porque quando você encaixa os dois, aí eles vão ficar perfeitinhos no acabamento. Eu vou cortar aqui o arame, né, que é o arame de alumínio, pra encaixar. Vou dar a dobradinha neles e encaixar, e aí depois a gente cola um no outro. Antes de colocar aqui a parte do estetoscópio, eu dou uma sombreada nessa blusinha, e aí vai se sombrear com um tom acima daquele que você usou, né? Se você estiver fazendo a blusinha rosa, você usa um rosa mais escuro, o verdinho, um verdinho mais escuro e por aí vai. Eu tô usando a linha Gloss da Ceramania Corantes, eu gosto muito dessa linha porque ela faz um esfumado muito bonito na peça e ela tem um efeito meio cintilante, tá? Só que como eu uso o verniz fosco, gente, no final, quando as minhas peças secam, o que que acontece? Esse brilhozinho, ele meio que sai um pouquinho, né? Então, nem me preocupo muito com esse brilho, não. Eu faço pra ele sair mesmo. E aí, ele fica só o efeito do esfumado. É como um giz pastel também, que você pode usar se você não tiver o corante ou uma sombra de olho aí. Se você invernizar, ele vai ficar fosco, tá bom? E aí, pronto, eu vou colocando aqui os detalhes que eu tenho que colar pra fazer esse modelinho do estetoscópio. É uma bolinha bem pequenininha, ó, como vocês estão vendo. Cola com a cola instantânea, com muito cuidado pra não colar o dedo. Tá? E aqui você toma um cuidado, porque na hora que a gente tá manuseando, você pode alargar demais essa tirinha, né? Então, se você vê que tá muito grande, você achou que não vai combinar, você pode dobrar ela um pouquinho ou retirar, né? Foi o que eu fiz aqui. Como eu vi que tava muito grande, porque eu já tinha puxado, eu gosto de dar uma cortadinha. Então, eu tiro com muito cuidado aqui, por isso que eu falei pra vocês que é legal vocês deixarem secar antes, porque aí você vai mexendo e não vai deformando, tá? Então, ó, cortei um pedacinho da tirinha. E aí, agora sim, eu vou posicionar. Como tá tudo úmido, vai colar um no outro aqui, eu não vou precisar passar cola. Encaixei. E aí, o detalhezinho do coração, tem no molde um coraçãozinho pequenininho, mas eu gosto de cortar os coraçõezinhos e deixar pronto já com um cortador de coração da Blue Star. Então, eu venho aqui, né? E já colo um coraçãozinho bem miudinho aqui. É legal você colar um coração que seja destaque, né? Então, se a blusinha é clarinha, você coloca um coração mais escuro e por aí vai. Pronto, tô com a base aqui e essa base agora a gente vai montar com os detalhes que a gente tirou pra fazer a decoração.
Lembrando que eu gosto de secar, né? De esperar secar tudo, pra depois a gente ir colando. Se a sua massa estiver úmida, como a minha tá, você vai conseguir colar, mas o acabamento não vai ficar tão legal. Como eu precisava gravar o vídeo pra vocês, e eu tô em meio a uma produção muito grande, gente, sempre é a minha rotina. Eu gravo tudo de uma vez, porque eu não consigo parar pra ficar esperando etapas nas gravações, né? Mas no meu dia a dia de trabalho, essas etapas são respeitadas para que o trabalho fique perfeito, tá? Então é por isso que eu aviso vocês aqui no vídeo. Ó, eu vou pegar aqui o band-aid, né? Vou dar uma furadinha, esse meu aqui já tá seco. Foi aquele que eu ensinei até a fazer manual lá no outro vídeo. E aí, eu vou colocar um arame bem fininho também, pra encaixar ele ali em cima. Pra dar uma decoraçãozinha a mais, ó. Então, vou colar ele bem aqui na lateral, porque daí dá um apoio a mais se for no caso do celular, ou se for no caso de porta-guardanapo, né? Ou uma base pra crachá, eu só tô falando crachá, mas é cartão, tá, gente? Pra cartãozinho assim, ó, ele ainda vai aparecer, né? Então vai ficar bem bonito. E olha só, essa mesma base pode ser lembrancinha pra tema de formatura, você pode colocar na mesa, né, com os porta-guardanapos ali, como um porta-guardanapo, pode usar para presentear um médico, uma enfermeira, enfim, um agente de saúde com esses detalhezinhos, né? E fica muito bacana, gente. Então, e olha só, se for colocar o celular, lembra de estruturar isso aqui com muito arame por dentro, tá? Passa vários arames para ficar bem fixo e ele suportar o peso do celular depois que tiver seco, tá bom? E aí ele vai caber aqui bem certinho. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de conferir os vídeos dos parceiros, tá tudo aí na descrição para vocês, o código do molde também e o site onde vocês encontram o molde também tá aí abaixo. Ah, eu acho que esse molde tem também na Fabi Rodrigues, tá bom? Então fiquem à vontade aí para pesquisar lá. Um super beijo, fiquem com Deus, obrigada pela companhia e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.